Boa noite, meus parabéns para você que está aqui buscando locações de excelência. Hoje o nosso tema está muito interessante. A gente vai conversar sobre locações imobiliárias em condomínios e tem muita coisa para falar. Vocês me veem e me ouvem bem? Quem estiver me vendo e me ouvindo bem, fala aí pra gente. Olha aí, a Velo entrou, o nosso convidado. A Velo é a convidada da live de hoje. O tema foi uma sugestão da Velo. Doutor Eugênio. Ô, doutora Raquel, tudo bem? Tudo bem. Gente, para quem não conhece, doutor Eugênio é o head jurídico da Velo, que eu falo tanto, né? Quem acompanha aqui as minhas lives sabe o tanto que eu falo da Velo, o quanto que eu valorizo a nossa parceria. E a live de hoje é uma sugestão da Velo, né, doutor Eugênio? Exatamente, dessa parceria que é construída, né, e é mutualística, né, que a doutora com todo esse conhecimento teórico, diga-se de passagem, um conhecimento bem pesado, né, e nós trabalhamos com situações pragmáticas de todo canto, então é uma soma de conhecimentos que a gente consegue produzir um conteúdo jurídico muito rico, assim, então é sempre uma segurança para a gente também trabalhar com alguém do nível da doutora aqui, e isso nos traz, assim, como eu poderia dizer, nos traz muita integridade, nos dá uma grande leitura das nossas operações aqui. Ah, que ótimo! Que fico lisonjeada pela confiança. Doutor Eugênio, estou sem o seu currículo aqui, mas sei que o colega professor tem mestrado. Fala um pouquinho da sua trajetória para quem não conhece, a sua trajetória e profissional e na Velo, né? Pois então, na Velo atualmente eu já estou trabalhando aqui há 2 anos, né, doutora. Literalmente entrei com o início da Velo, fui um dos primeiros funcionários. Fiz passagem quando a Velo tinha apenas 8 funcionários, eu ingressei nessa empresa. Hoje estamos em torno de 80 funcionários. A minha trajetória pessoal, sou advogado há mais de 13 anos, né? Sou formado pela Universidade Extremo Sul Catarinense, lá de Criciúma. Sou pós-graduado em Direito do Trabalho e sou mestre em Direito, né, em Direitos Humanos também pela Universidade Extremo Sul Catarinense. Então, lecionei por mais de 5 anos na Escola Superior de Criciúma, principalmente nas cadeiras de Direito Civil e Direito Empresarial. Então, com muita afinidade em obrigações, contratos, direitos reais. Então, toda essa parte pesada do direito civil, né? O que me acrescentou, me trouxe muito conteúdo para a minha advocacia, né? E nessas reviravoltas e transições da vida, saí de Criciúma e hoje eu estou em Blumenau. Muito feliz, diga-se de passagem, né? Essa nova oportunidade que me surgiu na minha carreira, conhecendo novas pessoas, novas experiências. Então, é mais ou menos essa questão do Eugênio. Uma pessoa ali que investiu bastante, estudou bastante, não teve medo de arriscar e está feliz pela posição que ele se encontra hoje. Ah, que ótimo, que maravilha, que bom que a Velo está tão bem servida, né? Então, vamos começar então? O pessoal está entrando e hoje tem muito conteúdo para a gente falar. Eu queria combinar com um colega o seguinte: eu vou soltando conteúdo, se Uhum. precisar, me interrompa, pode fazer a pergunta, eu vou tentar ir parando e abrindo para pergunta. Sim, eu vou me colocar numa condição de ouvinte e provocador. Eu acho que daí a gente consegue construir um diálogo, na condição como se fosse um ouvinte, assim. Eu acho interessante. Diga-se de passagem, doutora,
compartilhando um pouco, quando eu ministrava as aulas, várias vezes eu me colocava na condição de aluno para fazer as provocações das perguntas. Eu acho que isso torna o nosso diálogo muito mais rico. Então, a Sim. princípio, nesse sentido, eu vou me colocar nesse stand-by e a doutora vai construindo, né? A doutora vai construindo, se eu verificar que tiver uma situação ali, que de repente a gente possa fazer uma provocação ali, como se fosse um ouvinte, eu faço isso para a doutora. Combinado, fechado. E esse é o meu combinado com um colega. Eu quero combinar uma coisa muito bacana com quem está aqui. A gente está aí com 30 pessoas assistindo. E se você não fez uma boa ação hoje ainda, eu vou te propor fazer uma boa ação, mandar essa live para pelo menos 3 pessoas que trabalham com locações, que você lembra aí, porque o tema hoje é muito rico, muito essencial, não é porque sou eu que estou falando, é porque é muito essencial e vai muito na dor do dia a dia, né, da locação. E manda então para alguém, essa é a primeira boa ação. A segunda boa ação, faz o Instagram entender que a gente está falando alguma coisa relevante. Coloca, quando eu falar alguma, não precisa ser agora, mas se quiser agora pode ser. Mas se eu estiver falando alguma coisa que faz sentido, aperta o coraçãozinho e dá esse feedback para o Instagram, porque aí ele entende que eu estou falando uma coisa relevante e mostra a minha live para mais pessoas. E as coisas boas, né, as boas mensagens, o ensino relevante precisa ser difundido. E, gente, a live de hoje está muito especial, não só pela presença da Velo, mas eu tenho um presente muito especial, muito, muito, muito útil, mas eu só vou falar no final da live. Então, fica ligadinho, eu quero recomendar que vocês entrem no modo aula. Pega aí uma aguinha, eu já peguei a minha, papel e caneta, e vamos anotar, porque é bastante coisa. Vamos começar então? Vamos, doutor? Pois não. Vamos lá. Eu queria começar falando o seguinte, imagino que vocês falem assim para mim, não sei nada de condomínio, Raquel. Para gerir bem uma carteira de locação e saber me portar minimamente bem diante de um problema, o que é o básico que eu preciso saber sobre condomínios? Então, vamos lá. Em relação à regra proibitiva, não tem invenção no condomínio, não. Para proibir tem que estar escrito, ou na lei, ou na convenção. E existem... E aí você fala assim, bom, se é assim, o que não é proibido é permitido. Isso é uma verdade até a página 2, né? Porque o exercício, né, da propriedade ou o exercício da posse, ele encontra limites. E o Código Civil fala bem disso, quando ele trata em direito de vizinhança, que não é exatamente o que a gente está falando hoje, mas quando ele fala de direito de vizinhança, ele trata as anomalias como uso anormal da propriedade. Quando a gente pensa em condomínio, isso fica... Aí eu vou dar uma dica para vocês levarem. Então, anota aí que a dica é boa. Vocês vão se pautar em alguns limites para aquilo que não é proibido. Então, pensem o seguinte, não sei nada sobre condomínio. Para ser proibido, tem que estar na lei ou nas regras do condomínio, ou na convenção, ou no regimento interno. E aquilo que não é proibido, para eu desempenhar bem e para eu saber que pode ser feito, o que não é proibido pode ser exercitado dentro de um limite que eu vou te dizer agora qual que é. Os parâmetros, né, se chamam 3 S's. E a gente vai falar bem sobre isso na live. 3 S's. Não pode intentar contra sossego,
saúde e segurança. Então, aquilo que o seu locatário está praticando, para você saber se é regular, primeiro, não pode estar proibido. Segundo, não pode intentar contra a saúde, segurança e sossego. Então, isso esclarecido. Uma outra coisa sobre condomínio, em relação... Sim. Se a doutora até me permite, eu acho legal esses princípios que a doutora passou da saúde, da segurança e do sossego, porque se a gente fazendo uma analogia, é como se o condomínio, o condomínio de fato ele é uma microsociedade, né? E que É um são valores que a microsistema. gente tem no nosso dia a dia, que tu espera que tu tenha isso na rua, que o Estado te providencia, que é a saúde, a segurança, né? É a questão do sossego. Então, assim, viver condomínio é você ter urbanidade, é você saber viver com as pessoas no dia a dia. É o desafio de viver a coletividade. Então, esses princípios que a doutora passa justamente são discernimentos básicos que nós precisamos para ter um convívio harmonioso em qualquer lugar. Isso. Peço desculpas ali pela interrupção repentina. Não, pode interromper. É bem isso. E a outra coisa que quem faz a gestão de locação precisa saber é o seguinte. Eu queria dar um exemplo, está aqui no meu roteiro. Por exemplo, não é proibido usar salto alto no condomínio. Agora, para e pensa. O sujeito mora lá, é um professor universitário, trabalha até 10h40, chega em casa, sabe Deus que horas que o sujeito vai chegar em casa. Dorme tarde. A vizinha de cima dele é uma pessoa totalmente diurna. Ela acorda às 5h30 da manhã, se monta, né? Põe a maquiagem, coloca um salto alto e vai trabalhar. Então, ela se arruma e vai preparar o café da manhã da família, porque os filhos vão para a escola. Daí, o sujeito que trabalhou, foi dormir quase 1h da manhã, está escutando 6h30 da manhã, barulho de salto. Está atrapalhando, né? Então, isso não é uma regra que está proibida nem na convenção e nem na lei, mas que esse exercício está extrapolando esse padrão aí dos 3 S. Outra coisa, isso também para som alto, né? Então, você tem que ter essa razoabilidade e o seu locatário tem que estar exercitando essa posse dentro dessa razoabilidade dos 3 S. A outra coisa é a seguinte, uma coisa que você precisa ter na sua cabeça, a gente vai falar mais sobre isso. Taxa condominial, embora a lei do inquilinato diga que a despesa ordinária é do locatário, essa obrigação ela é imediata do locatário, mas ela é imediata. A responsabilidade é do proprietário, porque esse é um débito da unidade, né? Então, o importante saber... Jana, depois a gente vai falar dos 3 S's, 3 S's. Sossego, segurança e salubridade, tá? Então, vamos lá. E aí, a questão do valor, né? Então, o que se deve... o débito que existe, ou a taxa ordinária, ou a taxa extraordinária, ele é um débito da unidade, não é do locatário nem do locador. Isso é só um passant para a gente desenvolver. Segunda-feira, se eu não me engano, domingo ou segunda, eu recebi uma perguntinha assim, ó, na caixinha. Taxa extra para pagar 13º de funcionário. É do locador ou do locatário? É do locatário, porque é uma despesa ordinária. Por que ele ficou na dúvida? Porque tem uma pegadinha
nisso aí, que é a palavra taxa extra. Por que o 13º está sendo cobrado por taxa extra? Muito provavelmente porque essa previsão orçamentária do condomínio não foi bem feita. E aí a despesa com o 13º não foi incluída na previsão orçamentária e eles tiveram que recorrer a uma taxa extra. Mas a pegadinha é que o corretor, às vezes, coloca na cabeça assim, taxa extra e fundo de reserva é do locador. Depende, nem sempre. O que vai determinar se a despesa condominial é do locador ou do locatário é a natureza da despesa e não o rótulo que ela tem. Né? Doutor, eu gostaria até de fazer um acréscimo, né? Porque como são várias situações que são positivadas, assim, que tem escritas na lei, o que eu acho legal para passar para os nossos ouvintes também. Uma maneira resumida que eu uso para sempre passar uma resposta rápida, né? Quando precisar, tu pergunta, isso aí é um serviço ou isso aí vai ser um acréscimo no valor do bem? Se você, condomínio, está fruindo de um serviço, vai ser a responsabilidade dele. Se esse valor revertido é para fazer um aumento econômico para o bem, é despesa de quem? Do locador, porque ele vai ter uma valorização patrimonial. Então, se você vai perguntar água, luz subsidiária, gás, a própria prestação de serviço dos empregados é uma prestação de serviço. Então, são o quê? São serviços revertidos em torno daquela sociedade. Então, pela lei, o locatário, ele custeia o serviço. Ah, não, esse fundo de reserva ele não está sendo utilizado para pagar um 13º, mas sim essa chamada de capital para reformar um portão, para instalar um sistema de segurança, para fazer uma mudança de fachada. Então, fala em valorização do imóvel, obviamente será destinada, será tratada como responsabilidade do locador, né? Sempre fazendo ressalvas do que fala o contrato de locação. Exatamente. E não é só isso, né? Esse conceito, ele está na lei. Está lá no artigo, em relação à despesa ordinária. Eu até coloquei aqui, coloquei todos os itens. Está no artigo 23, inciso 12, parágrafo 1º, não só o conceito do que é despesa ordinária, quanto o rol, né, do que se considera despesa ordinária, mas, no meu entendimento, ele não é um rol taxativo. De qualquer maneira, o que é a despesa ordinária? É como o colega falou, é a despesa que serve para manter o condomínio funcionando, né? Você precisa é a despesa da internet, é do condomínio funcionando? Eu preciso disso para custear, para manter o condomínio, beleza? É a água, é a luz, é o funcionário, né? E ela traz as exceções também, né? Então, ela fala, ó, salários, encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos empregados do condomínio. E, na verdade, o locador só vai pagar encargo trabalhista se for referente a um funcionário que prestou serviço antes daquela locação. Por exemplo, locatário acabou de entrar no imóvel e foi feita a rescisão de um funcionário, de um porteiro, né? Aquela despesa ele não paga, porque ele não usufruiu dessa mão de obra. Essa despesa é do locador, mas isso está lá no artigo 22, né? Então, a dica aí para quem está anotando é despesas ordinárias, artigo 23, inciso 12, parágrafo 1º da Lei do Inquilinato, né? Despesa ordinária, então, vai ser tudo que se gasta para manter o condomínio funcionando, são os gastos habituais, né? E é muito isso, né? É despesa que mantém o condomínio funcionando ou é um acréscimo? É uma valorização. A gente vê isso muito bem quando a gente pensa em antenas,
né, doutor? Inclusive, o artigo 22 lá, inciso 10, fala de antena. E antena, por exemplo, você tem lá uma antena que faz transmissão, uma basicona está funcionando. Se o condomínio quiser comprar uma melhor, para melhorar o sinal e fazer uma coisa diferente, isso vai trazer um acréscimo. Aí é uma despesa extraordinária, né? É bem isso que é tudo aquilo que não é o gasto rotineiro, né? Essa definição está lá no inciso 10 do artigo 22 da Lei do Inquilinato. E aí vem também um rol do que são as despesas extraordinárias, né? Obra, pintura de fachada, obras destinadas a repor a condições de habitabilidade do edifício, que não é a mera manutenção, né? É aquele piso da entrada que está muito gasto e precisa ser trocado, né? O código ele traz como as obras necessárias, né, doutora, para manutenção da posse. Não se tratam de voluptuárias, que seriam apenas estéticas, mas as necessárias são justamente aquelas para manutenção e existência do bem, do Isso, próprio edifício. exatamente. Exatamente. E tem aquilo que eu falei, que é a pegadinha, né? A pessoa, às vezes, uma coisa que quem me acompanha me escuta falar demais. O importante, é importante conhecer a lei, óbvio, é importante conhecer a regra. Mas se você conhecer a regra e não conhecer o princípio, você fica apegado a rótulo. E isso não te deixa avançar. O rótulo te atrapalha, te confunde. E na locação, o que mais você tem é diversidade de situações. Então, você precisa entender o que existe por detrás da regra. Por que existe aquela regra? Qual é o princípio que está por trás daquela regra? Por exemplo, quando a gente pensa, então, em despesa ordinária, que é do locatário, despesa extraordinária, que é do locador, tem que ter sempre esse macete. Despesa ordinária é toda aquela despesa que se repete, né? E ela se destina à manutenção do condomínio. E a despesa extraordinária tem a ver, então, com a despesa que não se repete, tem a ver com o acréscimo de bem, né? E com o que o legislador disse que é. Né? Então, precisa conhecer a lei, mas você tem que saber mais. Por quê? Porque se você conhece o princípio, você não entra na pegadinha da pessoa que me mandou a pergunta. 13º salário. Taxa extra de 13º salário é de quem? Locador ou locatário? Por quê? Ele foi induzido pelo nome taxa extra. Mas o que manda é a natureza da despesa e não o nome que ela tem, não é? É o que a gente chama no direito da natureza jurídica, justamente isso, essa questão da natureza da despesa, a finalidade dessa despesa. Aí você não tem como ser levado a engano. Concordo plenamente com a doutora. Isso. Então, assim, e a gente acabou de falar em relação ao mito da taxa extra, mas não se enganem. Fundo de reserva também tem mito. Qual é o mito do fundo de reserva? E aí eu quero falar do mito do fundo de reserva, que é também, fundo de reserva é do locador. Depende. Vai ter situação, aí você fala assim, mas Raquel, agora você me confundiu. Porque o fundo de reserva não é aquele caixa que o condomínio tem que ter para uma eventualidade, uma urgência. Isso não é despesa ordinária. Pode ser. Na pandemia, quanta gente ficou sem trabalhar e parou de pagar o condomínio? Ficou, né? Aí o condomínio foi lá e gastou o fundo de reserva para poder pagar o salário, porque não tinha, teve inadimplência. Exatamente, Wagner, nem sempre.
teve inadimplência, mas as contas continuaram chegando. E aí ele precisou consumir o saldo do fundo de reserva. Consumiu o saldo do fundo de reserva com o quê? Com despesa ordinária. Quem vai repor esse fundo de reserva? O locatário. Existe uma discussão técnica, né? No Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, a gente tem lá a comissão de locação. Outro dia a gente estava discutindo muito isso. Essa questão da subrogação, né? Quem custeou o fundo de reserva que foi gasto com despesa ordinária foi o locatário. Aí o locatário saiu. Quando o condomínio recuperou essa inadimplência, existe uma discussão em relação até ao enriquecimento ilícito do locador, porque não foi ele que desembolsou aquele dinheiro e ele que, em tese, fica credor, né? Ele se subroga nesse novo saldo, né? Então, assim, inclusive, essa questão do fundo de reserva tá lá no artigo 23, quer ver? Inciso 12, a linha I. Reposição do fundo de reserva total ou parcialmente utilizado. É obrigação do locatário. Reposição do fundo de reserva total ou parcialmente utilizado no custeio ou complementação das despesas referidas nas alíneas anteriores, salvo se referente a período anterior ao início da locação. Então, usou o fundo de reserva para cobrir, e geralmente a convenção fala que se usar o fundo de reserva, ele tem que ser reposto com 2 meses, alguma coisa nessa base, né? 2 meses, 3 meses. Então, foi usado o fundo de reserva para cobrir despesa parcial ou total, ordinária, daquele período da locação, aquele locatário tem que repor. Então, doutora, deixa eu até aproveitar o gancho aqui, que enquanto a doutora está fazendo a explicação, eu gosto de ler o comentário ali dos nossos ouvintes, né? Eles falam complicada essa situação. E, de fato, é complicado, mas o que poderia ajudar a desmistificar isso? É você ter uma excelente prestação de contas por parte da administradora do condomínio, né? Então, a forma que a gente tem para não ser induzido a erro na interpretação de uma taxa, quando chegar uma rúbrica, eu, imobiliária, fazendo gestão dessas situações, é realmente você ter uma prestação que não apenas te apresente a rúbrica, mas se ela conseguisse apresentar também a finalidade que foi destinada a essa rúbrica, você consegue esclarecer, você consegue vencer o mito do rótulo que a doutora passou para a gente chegar na finalidade e assim afastar qualquer eventual questionamento de quem é a responsabilidade ou se houve enriquecimento ilícito ou não por parte dessa taxa. Isso, e não é só isso, né, doutor? O corretor, né, que tá gestando essa locação, que tá fazendo essa gestão, ele tem que estar com isso muito na ponta da língua. Aguardem o final da live, que tem surpresa. Ele tem que estar isso muito na ponta da língua, não só em relação às regras, quanto em relação a explicar, justificar, porque se ele gaguejar, ele está frito nesse empurra-empurra que se cria entre locador e locatário, né? Locatário fala, não é meu, é taxa extra ou é fundo de reserva, e o locador fala, não, senhor, isso é para cobrir, né? Então, você tem que ter uma resposta muito rápida, muito eficiente e uma explicação muito clara para ninguém resmungar. Ah, é isso mesmo? Quando você dá a prestação, a explicação clara, isso ajuda muito. Até aqui tudo bem, gente? Alguém tem dúvida? Doutor, alguma coisa? Alguma coisa, não? Eu acho que ali o consulte e locação tem aventado algumas dúvidas ali, doutor. Só que eu estou visualizando no celular, fica pequenininho para mim ali. Espera.
Não, ele está falando, o Wagner está falando, o problema é a rotatividade, porque às vezes o fundo foi criado há muito tempo e os que entram não sabem disso. Pois é, Wagner, mas aí, deixa eu falar. Se você trabalha com manual ou com uma cartilha, você estabelece uma boa comunicação, uma coisa informativa, até nessas horas de crise, você tem como recorrer a essa explicação e falar, olha, isso está lá no manual que você ganhou lá no início da alocação, né? Obrigada, Débora. Entende? Então, assim, eu falo muito sobre isso. Gente, inclusive sobre manual, na live passada o pessoal ficou querendo comprar, eu suspendi as vendas, tá? Porque agora os manuais vão ser entregues para os alunos. Eu não estou vendendo mais, tá? Então, mas e é até ruim, né? Quando você vende, que você fala, precisa de manual. Fica parecendo que você está falando porque você quer vender. E por isso eu parei de vender. Não vou vender mais manual. Agora manual é coisa de aluno. Tá bom? Vamos caminhar. E aí, você fala assim, que pergunta, Wagner? Você mandou agora? Mandei uma pergunta que é interessante. Não vi sua pergunta, porque eu estou falando, às vezes eu não olho. Depois eu volto na pergunta. Depois eu volto na pergunta, tá bom? Ou você repete. Você pode repetir ela para mim, Wagner? Aí, gente, então vamos lá. Aí, quem trabalha com locação fala assim, na minha caixinha, no final da live eu olho, tá, Wagner? Aí eu respondo. Aí vamos lá. Atuação, aí a pessoa fala assim, e o que o locatário pode e o que ele não pode fazer no condomínio? Vamos desmistificar isso agora. Então vamos lá. A coisa mais sensível em relação a condomínio. Que pergunta excelente, Andrigo. Nós vamos chegar nela. Guarda ela um pouquinho, que na hora que a gente estiver falando de autuação, a gente responde, porque essa dúvida é boa demais. É boa demais. Tá, ó, gente, o Andrigo perguntou aqui. O que determina uma possível arbitrariedade do condomínio quanto a multas por barulho? Eu não vou aguentar, não, eu vou falar. É falta de parâmetro técnico. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas é isso, tá? Então, vamos lá. O locatário fala assim, eu já peguei notificação extrajudicial, a imobiliária me mandou com o olho arregalado, desse tamanho. Doutor, olha o que chegou aqui para mim. Uma notificação, o locatário exigindo uma procuração, que o locador desse uma procuração para ele representar o locador numa assembleia em que ia ser discutido o valor da nova taxa condominial. E aí ele mandou uma notificação e falou, não, porque o artigo tal da Lei 4591, blá, 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 que é a lei de condomínios, né, me assegura isso e blá, 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 e mandou a notificação e a imobiliária falou assim, esse locador não vai dar procuração para ele de jeito nenhum, me salva dessa. Eu falei, calma, gente, calma, vamos lá. O que acontece? Isso não é unânime, esse entendimento que eu vou falar agora, mas é maioria. De fato, porque a lei que rege condomínio é uma lei de 1964, é a lei 4591. Nessa lei, existe uma previsão dizendo o seguinte, que quando na Assembleia Condominial for ser discutido o valor da nova taxa extra, for ser aprovado, como essa é uma despesa do locatário, se o locador não se fizer presente, o locatário tem possibilidade de votar para aprovar ou não o valor dessa taxa extra. Mas o que acontece? O Código Civil de 2002, ele veio diferentão, porque
Quando essa lei de condomínio, que é de 1964, entrou em vigor, o Código Civil que estava em vigor era o Código Civil de 1916. E acreditem, gente, eu advoguei com esse código. E aí, quando surgiu o Código de 2002, que ele chegou lá todo diferentão, o Código Civil de 2002 trouxe um capítulo inteirinho para tratar de condomínio edilício. Então, o entendimento foi de que o Código Civil, nessa questão de condomínio edilício, não recepcionou esse artigo e ele não mais se aplica, né? Até porque, se eu não me engano, o artigo 1353 ou 55, não estou me recordando do Código Civil, fala que quem pode votar em assembleia, doutor, se conseguir, doutor Eugênio conseguir me socorrer aí, eu acho que é o 1353, mas pode ser o 55. Fala que quem pode votar em assembleia condominial é o condômino, só. E quando o Código Civil fala condômino, você pode votar, e não traz para si e não traz para o texto a possibilidade expressa do locatário votar, né? Entende-se que essa disposição do Código Civil derrogou esse entendimento. Então, grava aí quando um locatário te questionar em relação a isso. Você vai falar assim, mas o Código Civil não recepcionou esse artigo. Tá certo? Mas aí, qual é a solução? Você pode consultar o seu locador se ele se opõe a que, em uma assembleia condominial, se ele não for comparecer e o assunto for taxa condominial, o novo valor, se ele se opõe de dar uma procuração ou com poderes específicos ou que valha só para aquela assembleia, para que o locatário o represente. Porque a mim me parece que existe, de fato, um interesse. É ele que paga, não é? Então, e uma coisa que eu falo sempre, segredo de sucesso para locação de excelência é valorização de locatário, né? Então, não custa você fazer esse meio de campo, essa intermediação, caso o locador não se oponha. Agora, se o locador falar assim, não dou nem por reza, esquece. Fala, amigo, ó, não vai dar, porque esse dispositivo legal que você está invocando não mais se aplica. Ele foi derrogado pelo Código Civil em vigor. Tudo bem? Até aqui? Ali, doutora, era o 1353 que ele não ele aceitava o quórum simples para a segunda votação, né? Quando ausentes, salvo quando determinar um quórum especial. Então, a princípio. Não é esse artigo, não. Pode ser É o 1353 que a doutora tinha mencionado antes. Mas é porque eu estou sem o código aqui. Mas então não é esse. Pode ser o 1355 ou o 1356, que fala que quem pode votar é o condômino estando kit. Né? Enfim. E aí, que mais? Locatário pode ser síndico? Aí vamos lá para aquela regra que eu falei no início da live. Ele pode aquilo que a convenção não proíbe, nem a lei. A lei não proíbe que o locatário seja síndico. Aliás, o Código Civil fala que até um estranho pode ser síndico. Até uma pessoa jurídica pode ser síndico. Por que o pobre do locatário não ia poder ser? Não é? Então, as situações dos síndicos profissionais, né, doutora? Exato. Onde as pessoas são contratadas para isso. Exatamente. Até pessoa jurídica pode ser síndico. Por que o pobre do locatário não ia poder? Ia ser um bullying danado, né? Então, a resposta é, se a convenção não proíbe, ele pode se candidatar, sim, sendo locatário. E, da mesma forma,
Da mesma forma, ele pode se candidatar a conselho fiscal pelo mesmo raciocínio, caso a convenção não proíba, né? O que, Débora, normalmente nas convenções consta condômino ou não? Sim, se pode ou não. A convenção que determina, Débora, é isso mesmo. Eu posso até fazer um acréscimo ali nesse comentário da Débora. É o seguinte, a lei às vezes traz até situações, né, que no direito a gente chama de transigíveis, são direitos renunciáveis. Isto é, a lei traz situações que, se houver omissão nas convenções ou no condomínio e tudo mais, se faz a aplicação da lei. Mas um princípio que rege dentro dessa relação condominial é que a convenção ela é soberana, inclusive é um princípio utilizado amplamente no judiciário. Então, ainda que tenha algum conflito, algum colida com algum dispositivo legal, salvo se for um dispositivo legal imperativo, como um princípio, alguma coisa assim, então você vai utilizar sempre a convenção condominial para dirimir qualquer tipo de dúvida, de questão, para nortear um conhecimento. Ela é soberana. Sim, se tratando de direito disponível, né? Tá tudo certo. E aí, então, o que precisa ser visto nessa atuação do locatário junto ao condomínio se não é proibido, está valendo. E, gente, olha a dúvida da Rita. Rita, e se tem convenção e não foi registrada? Convenção registrada não obriga terceiro. No máximo, convenção que não é registrada vai obrigar condômino como um código de conduta aprovado, tá? Mas para ela obrigar terceiro e esse terceiro entenda-se o locatário também, ela precisa estar registrada. Sem registro, nada feito. Boa noite, Lore. Tá? E aí, o que é importante em relação a essa questão de dar ou não procuração, permitir ou não isso? São esses limites, né? Esse bom senso daquilo que não conflita com o interesse do locador. O locador é condômino. A primazia, no caso de assembleia, é óbvio que é dele. E outra, a procuração que eventualmente ele outorgar pode ser específica para aquela assembleia, e se ele der uma que não é específica para a assembleia, ele pode revogar a qualquer tempo, né? Então, uma coisa que a gente precisa pensar sempre é no interesse do locatário. A gente já vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Antes, até aqui tudo bem, gente? Eu vou passar para outro tópico, porque eu listei muita coisa. Tudo bem, né? Então, vamos lá. Vamos para uma dor de todo mundo. Sabe aquela locação que o sujeito chega para você e fala assim: mas eu queria fazer... Aí, eu vou falar. Tá todo mundo pensando... Obrigada, Paulinho. Tá todo mundo pensando com a cabeça de condomínio residencial, não é? Agora, vamos botar fogo no parquinho agora. Vamos pensar aí em locação comercial. O sujeito vai lá, aluga 3 salas. Não é nem um andar corporativo. Não vou complicar a vida de vocês, não. Vamos pensar em 3 salas. Ele aluga um conjunto de salas. Aí ele fala assim: eu preciso quebrar a parede para interligar essas salas. Eu preciso fazer uma coisa aqui, outra ali. E aí você que assistiu o meu curso sobre reforma, vistoria, manutenção, você sabe que o bom gestor exige projeto, aprovação, né? E que se você não fizer desse jeito, há um defeito claro na sua prestação de serviço, né? E aí eu quero te dizer, então vamos complicar um pouquinho sua vida. Não basta que ele apresente um projeto da prefeitura ou que ele só te apresente
Não basta que ele apresente a aprovação da prefeitura, ou que ele te apresente só o projeto arquitetônico daquela reforma, né? Ele precisa ter a autorização do condomínio. E nisso aí eu quero te dizer o seguinte, desde 2016, se eu não me engano, vigora um normativo da ABNT, que é a NBR 16280, que diz basicamente o seguinte, eu até coloquei um resumo aqui para vocês. Toda vez que o seu locatário precisar fazer uma reforma, você tem que orientá-lo em relação à observância desse normativo. Então, o que em resumo essa NBR fala? Toda alteração estrutural dentro das unidades, como quebra de parede, troca de piso, instalação de ar-condicionado, banheiro, envidraçamento, tudo que você vai fazer, você tem que ter uma anotação de responsabilidade técnica, né, uma RT, assinada por um engenheiro ou arquiteto explicando detalhadamente o que será feito. Você só não vai precisar disso quando for pintura. Complicou a vida ou não? Doutora, dá para complicar um pouquinho mais, né? E eu pergunto o seguinte, né? E se além disso tudo, né, você também não tiver autorização da prefeitura? Complicou tudo, tá tudo errado. O que vai acontecer? E te pergunto o seguinte, e complicou, qual é a consequência, doutora? Embargo da obra. Embargo da Inclusive, eu sou advogada de condomínio também, né? O que eu oriento para condomínio? Não te pediu autorização, não? Notifica. Não parou a obra, não? Faz um chamado na prefeitura. E vou mais fundo. Qual é a ação que a prefeitura vai utilizar nesse caso? Olha, eu entendo que cabe ao condomínio um interdito proibitório. Desculpa. Uma ação cominatória. No tocante para você interromper a construção. Já peguei casos onde foi aforada uma ação demolitória, porque a obra ela já estava em estado muito avançado, na verdade. Foi uma projeção na parte de cima do condomínio. A pessoa construiu, fez um telhado, já estava avançado, né? Então, além de interromper a questão da obra, foi aforada uma ação demolitória nessa situação. Foi uma experiência que a gente teve nesse sentido. Então, eu tenho dúvidas se para uma demolitória um juiz daria uma liminar para suspender. Mas eu penso assim, você pode entrar com a demolitória e pedir uma liminar para cessação, né? Eu não sei se vocês se lembram, se o colega se recorda, há uns 4 ou 5 anos, no Rio, um edifício ruiu inteiro. Ele caiu. Olha, tivemos muitos casos assim no Rio, né? Não. Se eu não me engano. Esse era um edifício no centro do Rio. Foi uma coisa que me deixou muito chocada. E era um edifício totalmente comercial. E o que acontecia? As pessoas faziam andares corporativos e iam tirando parede. Entendi. E isso afetou a estrutura. Então, quando você tem a ABNT baixando um normativo e falando, olha, toda vez que se você for trocar um piso, tirar uma parede, fazer um rasgo na parede para fazer um arco, qualquer coisa nesse sentido, não pode fazer sem ter um profissional dizendo que isso é seguro. Porque olha quantas famílias estão ali. Não é só patrimônio, é vida. Né? Então, corretor também tem que estar ligado nisso. É reforma que o locador está autorizando, tem um passo a passo que você precisa orientar. É óbvio que, em relação a essa questão da NBR, o locatário vai ter resistência no próprio condomínio, né? Mas se ele tiver sido instruído por você, tanto melhor. E se você souber qual é o passo a passo para você colocar isso no contrato ou no aditivo que autoriza,
fica tudo muito mais fácil, não é? Até aqui tudo bem, gente? Vamos seguir. Vamos lá. A gente já vai falar sobre a questão da autuação, né? Mas antes disso, locações mistas no condomínio. Boa noite, Eda. Locações mistas nos condomínios. Um dia desse eu gravei um Drops para Velo sobre locações mistas, né, doutor Eugênio? Verdade. Por quê? Isso é uma realidade que nunca teve tão presente. Isso é uma coisa que a pandemia trouxe para a gente. O que está acontecendo hoje no mercado? As empresas descobriram que elas podem economizar, ir para espaços menores e investir no home office. Muita gente adotou o home office na pandemia e não vai largar dele. E tem muita empresa... Olha, gente, em São Paulo, a vacância de imóvel comercial está uma loucura, né? As pessoas estão se readequando. Pequenas empresas estão se instalando em imóveis residenciais em locações mistas. Isso é uma realidade que nunca foi tão presente. E aí, o que acontece com a locação mista? Você tem um problema da locação mista num condomínio residencial, porque de regra ela é proibida, não é? Se o condomínio é residencial, você não pode dar uma destinação mista para ele. Mas algumas atividades podem ser desempenhadas em home office se você estiver dentro daqueles limites dos 3 S's, que nesse caso aqui ficam em 2 S's, não é? Não é uma coisa que se deva trabalhar indiscriminadamente, mas se é uma atividade que o sujeito trabalha de home office, mas ele não recebe ninguém, por exemplo, e essa atuação profissional que ele faz dentro de casa não compromete sossego e segurança, eu não vejo problema. Ele vai ter dificuldade numa locação, num condomínio de destinação residencial, ele vai ter extrema dificuldade e não vai conseguir estabelecer ali um domicílio fiscal, né? Ele não consegue instalar a empresa se ele tem um condomínio residencial. E nem deve. E você não deve se meter nisso, nem endossar. Mas, por exemplo, o sujeito é um professor de inglês que recebe os alunos, eventualmente, não é um volume, recebe, sei lá, 2 alunos de tarde, é uma coisa que a pandemia mostrou que isso não desnatura a destinação do condomínio residencial, ele pode fazer isso e não tem problema nenhum. E isso, inclusive, muito bem lembrado, tem um sujeito chamado Silvio de Salvo Venosa, né, doutor? Companheiro de faculdade. Que ele fala bem em locações, ele fala muito isso, que esse tipo de exercício pouco expressivo numa locação residencial não chega a desvirtuar a destinação da locação, né? Então, eu Doutora, toquei... Se me permitir até acrescentar, puxando um pouquinho do direito empresarial, né? Todo movimento que nós tenhamos ali no imóvel, se não caracterizar qualquer tipo de estabelecimento ou ponto comercial, ele pode ser tratado nesse sentido. Então, você não pode ter o quê? A criação de um fluxo de clientes ou qualquer caracterização daquele imóvel ali como se fosse um estabelecimento comercial. Isso é uma realidade que existe, que foi trazida principalmente
pelos aplicativos, né? Onde você consegue atender demandas da tua clientela sem precisar receber os clientes dentro deste imóvel. Então, como você não tem a figuração do ponto, você não tem aquelas questões intrínsecas do ponto comercial e tudo mais, ok, você consegue fazer uma locação mista, né? Porque, de fato, você não consegue caracterizar como se ele fosse um elemento da empresa, né? Da concepção que a gente tem de empresa. Mas eu vou me segurar um pouquinho aqui, senão a gente se desvia aqui do assunto. Não, isso é perfeito, né? Inclusive, sem querer desviar, mas eu não vou resistir, quando você trabalha, por exemplo, com revisional, determinadas locações, apesar de serem comerciais, elas não caracterizam fundo de comércio. Por exemplo, a locação que tem destinação comercial, num condomínio residencial, ela tem destinação residencial, está num condomínio residencial, mas ela é feita com um locatário, pessoa jurídica, ela é uma locação não residencial, não é? Mas não tem proteção de fundo de comércio, porque ali não tem fundo de comércio. Por exemplo, estacionamento não é fundo de comércio, né? Então, é importante essa questão. Olha só, já vou chegar na sua pergunta, Andrigo. Ó, o Wagner está falando assim, estou com um caso assim, psicólogo que atende presencial de vez em quando. Pois é isso aí. É o psicólogo que atende presencial de vez em quando. É o advogado que, eventualmente, recebe 2 ou 3 clientes para bater um papo na casa dele, né? Às vezes ele não quer conversar alguma coisa no escritório, aí ele leva o cliente para dentro da casa dele. Isso não desvirtua nem a destinação do condomínio, e por isso não tem infração, e não desvirtua a destinação da locação. Ó, aí o Andrigo... Acho que até podemos deixar até um pouquinho mais ilustrado para eles. Os profissionais liberais e as profissões que são reguladas por legislação específica, elas não são tratadas como atividades empresariais. Então, é muito mais fácil você enquadrar nessa exceção o advogado, o psicólogo, o engenheiro, porque eles não são tratados como fundo de comércio, não são empresários em si, né? Perfeito. Inclusive, profissional liberal, ainda que seja uma locação de sala comercial, ele não tem proteção de fundo de comércio, ele não tem direito a revisionar, a renovatória, sabia? Eu falei isso numa oficina na Cali Premium, o Wagner falou assim, como é? Não tem. Não tem. Então, vamos lá, o Andrigo está falando assim, e se conjugar essa questão do home office, onde o condômino queixa-se do barulho, sob a alegação de que está prejudicando o trabalho, mas a finalidade do condomínio é residencial. Aí ele não pode invocar a proteção de condomínio comercial para condomínio residencial. Ele tem que escolher o que ele quer, né? Amigo, se decide. Não dá. Não dá. Usa o princípio, usa a questão do silêncio, né? Usa a questão da saúde. Então, aí você consegue resolver essa situação. Exatamente. Ó, Paulinho está falando, conhecimento rico e providencial para os dias atuais. Isso, obrigada, Paulinho. Ó, locatária boleira anuncia seus produtos no grupo do condomínio, tendo em vista que o gás é rateado por todos. Então, não tem medidor individual. Isso é uma coisa, ô Jonas, que precisa ser visto dentro do condomínio, né? E aí você tem que pensar nessa questão da razoabilidade, né? Uma coisa é a pessoa que faz um bolinho de vez em quando. A outra coisa e aí a gente está dentro desse princípio da razoabilidade também. Chega a ser um enriquecimento ilícito, né? Isso aí o condomínio precisa agir em relação a isso. Uma coisa é a pessoa que faz um bolinho de vez em quando. A outra coisa é a pessoa que cria dentro de casa uma cozinha quase que industrial. Aí é difícil. Pessoa que passa o dia todo na cozinha, até porque a gente vai entrar na mesma...
num aspecto reverso, nisso que o Andrico falou. Se a pessoa está batendo panela o dia todo, cara, o vizinho de parede não aguenta. O vizinho de porta não aguenta isso, né? Jogar numa assembleia, exatamente. Vamos caminhar? Raquel, pets em condomínio. Pode? Não pode? O condomínio pode proibir que o meu locatário tenha animal? Não pode. Condomínio pode proibir que eu circule com um animal? Não pode. O STJ, ainda que a convenção do condomínio diga que não pode ter animal, não pode ter animal, assim, uma proibição irrestrita, ó. Não pode ter animal de grande porte, ou não pode ter animal da raça tal. Isso não existe. Então, vamos lá. O STJ, se eu não me engano, em 2019, não era nem 2020 ainda, criou um precedente, acredito que num incidente de recurso repetitivo, não me lembro, dizendo que convenção não pode proibir pet. E aí, lembram dos 3 S's? Essa decisão do STJ fala exatamente disso, dos 3 S's. Fala, olha, não pode haver a proibição irrestrita de animais em condomínio. O que o condomínio pode fazer é, com base nesses parâmetros dos 3 S's, salubridade, segurança e sossego, proibir, não, mas aí não é uma proibição indistinta. Ele pode agir em relação àquele condômino que tem um animal que fede, né? É o bichinho que eles não levam para dar banho, e aí o vizinho de porta não aguenta passar na frente. Gente, eu já vi isso, tá, em locação. E o síndico exigir providência, né? Então, por quê? Isso aí afeta salubridade. Segurança é o animal grande demais que dá medo. Dá medo. E se não tiver na guia, morde, né? E sossego. O bichinho que fica lá sozinho o dia todo e quase morre de latir. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta morar num condomínio em que o cachorrinho fica preso o dia todo e chora. Ninguém aguenta. Vamos lá, Isabel está perguntando. O proprietário pode proibir a locação tendo pet? Olha, eu entendo que se o condomínio não pode, esse é o tipo de cláusula abusiva e que você não deve incentivar. Mas esse é um direito 100% disponível. Se o locador falar assim, eu só alugo se o locatário não tiver pet e o locatário aceitar, me parece ser um direito disponível, tá? Agora, eu acho abusivo, né? Doutora, fazendo um acréscimo nisso ali, eu concordo também, né? Porque uma vez que esteja dentro desse direito disponível, as partes estão fazendo um negócio, né? Dizendo, eu vou fazer essa alocação e essas são as regras. E você tem a faculdade de aceitar ou não. Já o condomínio, como ele vem de uma convenção, ele vem de tentar chegar a um acordo, ele tem os próprios limites. Então, quando você tenta tirar o direito do pet de um locatário ou do próprio dono do imóvel ter, na verdade, você está ferindo o princípio da propriedade. Então, é aquelas situações que a gente fala dos direitos disponíveis e indisponíveis. Quando a doutora aventa aqui em cima para os ouvintes, ou quando nós falamos, o que são direitos disponíveis? Significa que aquilo que eu posso negociar, aquilo que eu posso renunciar.
Os indisponíveis, eles são consagrados na nossa lei. Então, ainda que você tenha um contrato, ainda que você tenha um regimento, eles não podem ser abdicados, como saúde, segurança, propriedade privada, liberdade. Então, todo mundo tem liberdade. Você não pode criar um condomínio onde a pessoa não tem acesso, mas você pode estabelecer como vai se regular o acesso. Então, por isso que a pessoa tem que ter sensibilidade. Ah, não pode proibir a questão do pet condomínio? Não, não pode proibir. Mas pode estipular regras de etiqueta e conduta de como você vai transitar ou você vai adequar esses pets. Por quê? Porque assim você vai garantir o quê? Uma convivência pacífica entre todos os condôminos. Entra sempre no princípio da razoabilidade. Exatamente. Eu ia concluir dizendo isso, que o condomínio não pode proibir indistintamente, mas ele pode falar assim, ó, aqui na nossa convenção, cachorro de porte grande, a partir de tantos quilos, só anda se for na guia. E o cachorro pequenininho tem que andar no colo. Não tem esse negócio de cachorro solto. E eu acho bem razoável, né? Agora, em relação a essa questão da disponibilidade, eu pendo para os dois lados e por isso eu recomendo que locador não seja incentivado a esse tipo de exigência. Eu vou dizer por quê. Eu repito sempre aqui que contrato de locação é aquele em que se troca posse por dinheiro. Se você está alienando essa posse através do aluguel, eu acho injusto e desproporcional limitar o exercício dessa posse. E no caso do pet, animal hoje, existe uma lei que foi aprovada há coisa de um ano e meio, dizendo que o animal é um ente jurídico. Ele não tem personalidade jurídica, mas ele é um ente jurídico. Ele recebe proteção. E hoje, você vê o animal interagindo na família quase que como um membro. É uma dor para uma família falar que não pode levar o animal para aquele imóvel. E aí você fala assim, mas se ele sabe que o locador está exigindo, está impondo isso como condição essencial do negócio e ele aceita, ok. Desse ponto de vista do direito disponível, ok mesmo. Mas eu não acho justo do ponto de vista do pleno exercício da posse. Entende? Por isso que eu penso que locador precisa ser desestimulado. Outro dia chegou uma pergunta para mim, assim, olha, locador pode exigir que locatário não receba fulano, fulano e fulano no imóvel? Eu falei, olha, é direito disponível. Se o locador impõe isso como uma condição essencial do negócio, até pode. Agora, aí eu trouxe esse raciocínio. Será que é justo? Será que você, corretor, que quer trabalhar com locação de excelência, você tá bem com isso? Tá legal? Entende? Eu acho que é mais. Eu acho que tem mais coisa envolvida do que o aspecto técnico. Entende, doutor? Eu concordo. Na verdade, quando você já trata em questão de exigir, isso é você impor potestativamente o direito de uma pessoa, você acaba afastando o princípio da razoabilidade. Então, você acaba tornando todo esse negócio, toda essa relação muito arbitral, literalmente, né? E um negócio jurídico, um contrato, uma convenção, para que você consiga ter uma harmonia, sempre vai ter que ter o consenso, sempre vai ter que ter o diálogo e tudo mais, né? Então, é muito complicado você colocar essa questão da exigência. Significa o quê? Que você não abre para diálogo, é essa situação construída e pronto. Então, por isso que a gente precisa, na verdade, trabalhar essa cultura litigante de eu empurrar o meu direito ou empurrar a minha concepção
e abrir novas fontes de diálogo, para evitar litígios, para evitar situações desagradáveis, né? Contratos que se passam, às vezes, anos discutindo no judiciário, né? Por situações que poderiam ter sido resolvidas por muito menos, né? Então, com as partes transigindo um pouco. Então, é uma tendência que tem que se construir, né? Não simplesmente você impor. Óbvio, limites eles estabelecem uma segurança, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter a possibilidade sempre de conversar. É, é isso aí. Eu acho que é a consciência, né, que tem que ser plantada. Aí, ó, o Wagner e a Rita estão falando, tem locador que não quer alugar com pet porque estraga e depois o inquilino não quer reparar. Olha, o dever do inquilino não muda em relação à restituição do imóvel no mesmo estado. Não muda, né? E eu acho que isso é um preconceito. Não quer dizer. Depende da família, depende do animal, né? Enfim. Mesmo uma criança, né, doutora, pode fazer muito mais estrago do que um pet. Aí você vai proibir da pessoa ter filhos, crianças podem riscar paredes. É só você fazer um exercício nesse sentido, né? Não Tem que é? entender a questão da arbitrariedade. É como eu penso. E eu gosto muito de bicho, gente. Então, vamos lá. Somos dois. Vamos lá. E, Raquel, e quando o locatário está no condomínio e não paga a taxa condominial? Quando a gente tem inadimplência. O que eu preciso saber para gerir bem locações com inadimplência de taxa condominial? Primeira coisa. Vamos lá. Uma coisa que eu falo sempre, quem está comigo sempre nas lives, já me ouviu falar isso algumas vezes. Você precisa de uma rotina de padronização, de sistematização. Você precisa ter rotinas dentro do seu processo de locação. Uma delas é fazer conferência de débito de locação. Você tem que, pelo menos de 2 em 2 meses, o ideal é que seja mensal, você ter um dia na semana ou um dia no mês que você vai entrar em contato com aquele condomínio ou com a administradora de condomínio para saber se aquela unidade tem débito. E aí? Aí, o que acontece? O que você vai precisar fazer? Pegou um condomínio, pegou uma locação que é em condomínio, você vai ter que mandar uma cópia do seu contrato de administração, se apresentar e falar, eu sou administradora dessa locação e eu preciso ter acesso a débitos, porque, na verdade, o condomínio não pode informar débito de unidade condominial para terceiro. Aí você apresenta, aí você fala assim, mas aí o condomínio te informa, tem um débito. Ou às vezes você não solicitou, mas o condomínio foi e te informou que existe um débito. Aí o corretor, mal instruído ou desavisado, fala assim, não, mas esse débito é do locatário, cobra ele. Nananina, não. Condomínio tem que informar, pode cobrar os dois? Pode. Mas o locador não pode estar enganado. E se o locador tem um representante tem um administrador de locação, o condomínio tem que informar para você desse débito, tá? Mas a tratativa mais correta não é com o locatário, tá? Porque senão você vai ser surpresado. E eu tive um caso... gente, outra coisa. No interior, o Brasil é muito diverso, né? E no interior, a gente vê... Eu tenho sabido, né? Que eu acho isso um absurdo, mas eu já vi na minha cidade, locatário propor acordo e condomínio aceitar. Acordo de débito. O cara está lá devendo 10 mil. Aí ele faz, não, eu quero fazer um acordo. Aí o condomínio faz. Locatário não tem legitimidade para fazer acordo de débito de condomínio. Não tem mesmo.
Por quê? Lembra no início da live que eu falei que o débito é do imóvel? Quem responde pelo imóvel? O proprietário. Que, regra geral, o locador é o proprietário. Tá certo? Então, eu já tive caso aqui que não foi falha da imobiliária e quase que a imobiliária tem um problema sério com o locador. O sujeito era um investidor, morava fora do país, chegou no Brasil, bateu no condomínio. Aí, quando ele olhou, apareceu do nada um débito de 10 mil reais de condomínio. Sabe o que salvou a imobiliária? A imobiliária mandava e-mail. A unidade tal tem débito? Eles falavam, não tem débito. Por quê? Porque o locatário vinha negociando e descumprindo reiteradamente os acordos. Até que um dia o condomínio falou, amigo, eu não vou fazer acordo com você mais. Você faz e não cumpre. E aí, quando descobriu, ele tinha um débito acumulado de 10 mil reais. E o que salvou a imobiliária é que ela tinha um registro dessas solicitações em que o condomínio respondia, não tem débito. E aí o locador ficou muito bravo e falou, vou processar vocês, porque agora eu estou com um débito de 10 mil reais. E a imobiliária ficou apavorada. Eu falei, não, não se apavora, calma. Porque existe um problema aí do condomínio. O condomínio não podia estar fazendo acordo com quem não tem legitimidade. E o condomínio ocultou esse débito da imobiliária. Então, se o locador te processar, você vai entrar com uma ação regressiva. Mas aí, no final, depois de uns 2, 3 meses, o cara foi lá e quitou. Esse locatário quitou e a gente não teve maiores problemas, né? Mas, então, essa questão do débito é muito, muito importante. Aí, vamos lá para as polêmicas em relação a débito. Raquel, condomínio pode cobrar honorários? Pode. Quando? Olha, agora vai uma questão de... Eu vou falar para vocês o que eu penso e o que se pratica e o que é consenso em relação a julgados, tá? No meu entendimento, o sujeito que é inadimplente, o condômino que é inadimplente, ele está lá na hipótese do artigo 389. Por quê? A convenção do condomínio funciona como se fosse um contrato. E o artigo 389 do Código Civil fala que o sujeito que não cumpre, o sujeito que é inadimplente... Escutaram, né? Uma moto. O sujeito que é inadimplente, ele responde pelo débito, encargo, perdas e danos e honorários de advogado. Não sou eu que estou falando, é o Código Civil. Mas aí se cria uma discussão doutrinária dizendo o seguinte, mas para o condomínio cobrar alguma coisa tem que estar na convenção ou no regimento. Então, vamos lá. O síndico, aí eu vou falar, ainda estou falando do meu ponto de vista. O artigo 1348 do Código Civil diz que o síndico tem legitimidade para contratar em nome do condomínio. Quando o síndico contrata um escritório de advocacia e fala assim, realiza a minha cobrança, eu vou te pagar 10% de honorários no extrajudicial e 20% no judicial, ele agiu autorizado, certo? E, no meu entendimento, se não existe esse entendimento na convenção, basta que, se não existe essa previsão na convenção, e as melhores convenções têm isso, que paga honorários em cobrança extrajudicial e judicial, mas se isso não existe nessa previsão, o síndico pode contratar e validar essa contratação numa assembleia. Todo mundo vota, fala, a gente está validando essa contratação, e aí o condômino inadimplente tem que arcar com esses honorários, tá?
E isso tem sido bem aceito, mas o melhor mesmo é que exista essa previsão de cobrança na convenção do condomínio. Aí você fala assim, ok, como eu tenho que fazer para o locador não ser prejudicado? Recebeu a cobrança do condomínio com honorários, você vai falar para ele assim, você pode me passar a sua convenção? E você vai olhar a sua convenção. Olhou a convenção, está lá? Beleza. Você vai providenciar isso perante o locador ou vai passar para o locatário essa cobrança. E olhou na convenção, não tem? Você pergunta, olha, tem essa previsão de cobrança em alguma ata, uma assembleia, tem isso, validando uma contratação? Se tem, beleza. Agora, não cria caso, né? O sujeito tá pagando, paga, cobra do locatário, não cria caso por isso. É só uma questão de esclarecimento. Espera aí que tem dúvida aqui, gente. Alguém passou aqui. Olha, Fernando Viana, eu como locador pago o boleto do condomínio e cobro junto com o valor do aluguel. Você pode fazer isso, só que isso vai te demandar mais trabalho, né? Mas é uma coisa que minimiza a inadimplência. Agora, também tem uma coisa, o sujeito não pagou o aluguel, você está com a inadimplência dobrada aí, né? Ele pode, se o inquilino não pagar, continua sendo locador. Isso mesmo, Wagner. Ó, aí o Andrigo está falando assim, já vi casos onde o síndico cobrava mão de obra de pequenos reparos que ele mesmo executava. Olha, Andrigo, eu entendo que tem um conflito de interesse aí, mas isso é uma questão da economia do condomínio, né? Acho que o síndico tem que decidir, ele é prestador ou é síndico? Ele mesmo está se contratando, né? É como acontece na administração pública, né, doutora? Será que existe conflito de interesse ou não, né? De que interesse estará julgando ele na melhor condição? Mas, assim, aproveitando o gancho ali, é importante que as pessoas percebam, né, aonde começa e onde inicia a obrigação de cada um. Como assim, Eugênio? Vamos perguntar. Tá, essa questão desse débito condominial. Tem a previsão no contrato ali para o locatário para ele efetuar o pagamento? Perfeito. Mas como a doutora trouxe ali no segundo momento, o contrato de locação ele é estranho à convivência do condomínio. Então, sempre vai ser a questão do proprietário, pois ele tem o direito, ele tem o compromisso, ele aderiu à adesão com aqueles conviventes dele. Então, assim, você tem legitimidade de cobrar do locador e ele, pelo contrato particular, tem legitimidade de comprar do locatário. Ali, débitos, como essa questão dos honorários ali, eu também me filio à corrente da doutora, né? Eu entendo que eles entram nas perdas e danos, principalmente se você utiliza num serviço de terceiros, né? Do escritório de cobrança, do escritório de advocacia. Foi expendido um valor, trouxe um prejuízo ao erário do condomínio, né? E, obviamente, a título de perdas e danos, eu entendo que se não entrar com honorários, entra nessa condição. Porque houve o quê? Houve um dispêndio para poder fazer a recuperação desses valores. Mas tudo precede de quê? Tudo precede sempre de aprovação de assembleia, para você dar legitimidade e liquidez nesse título aí. Sim, e tem uma coisa que eu não mencionei. Quando um condômino está inadimplente, ou que no caso aqui é o locatário que está inadimplente, quem paga em dia está pagando as despesas do condomínio para ele. Pensa se é justo. E o que acontece? Condomínio é simplesmente um ente que faz rateio de despesa. O condomínio o dinheiro do condomínio é o dinheiro de todo mundo, né? É um quebra-cabeça que tem a carinha de todo mundo, todos os condôminos. Será que é justo que o condômino sustente o locatário inadimplente ou o condômino inadimplente e ainda tenha que pagar honorários de um serviço que foi acionado pela inadimplência do sujeito? Não é justo isso, não é justo.
É igual o locatário que chega e fala assim, eu queria pagar, meu débito é 100 mil, eu queria pagar 70. Poxa vida, será que isso é justo? O cara que paga em dia paga 100%. E quem paga, o sujeito que é inadimplente, que não pagou, que o vizinho, o condômino pagou as contas dele, sustentou ele no período da inadimplência, que quem é adimplente pague 100% e o inadimplente pague 70%? Outra coisa, a título de conhecimento, síndico não pode abonar juros, multa, nem principal, muito menos, porque o dinheiro não é dele, é de todos. Tá? Até aqui tudo bem, gente? Agora vamos para a parte quente para a gente terminar. Violações das regras condominiais. Repercussão na locação. Aí eu quero falar uma coisa para vocês. Lembra, em relação à cobrança de débito, eu vou dizer para vocês como eu faço quando eu faço cobrança de condomínio no meu escritório. Aqui, condomínio que a unidade é alocada, eu notifico, a primeira notificação eu mando para o locatário. Não atendeu, não, é imobiliária ou locador. Então, eu tenho um condomínio aqui que uma locatária começou a criar caso com o meu setor de cobrança e a minha gerente de cobrança chegou para mim e falou, eu não estou conseguindo sustentar. Eu falei, deixa comigo. E ela quis medir braço comigo. Que ela falou assim, eu exijo o boleto de cobrança. Não passo o boleto para você mais. Por quê? O que ela fazia? Ela pagava, deixava acumular 3. Fazia acordo. Ela não, né? Porque eu não faço acordo com ela. Ela pedia para a proprietária fazer acordo. Aí a locadora vinha fazer acordo para ela pagar. Aí ela descumpria. Até que eu falei, amiga, eu não vou mandar notificação para você mais. E a locadora ameaçou rescindir a locação. Porque ela não estava aguentando mais, morava fora do país e tal. E a locatária quis ficar muito brava com o escritório, exigindo o boleto. Mas eu não estou tratando com você mais, agora eu estou tratando com a locadora. Se eu quiser mandar o boleto para ela e ela quiser mandar para você, aí já são outros 500. Então, o que acontece? Você pode até mandar a primeira notificação para o locatário. Porque ele é o e-mail dele que tem lá na administração do condomínio. Mas os próximos, se ele não atender, você precisa dar ciência para a imobiliária e a imobiliária não pode ficar inerte. Né? Porque débito condominial é uma coisa muito séria, é uma coisa que faz o locador perder o imóvel. Né? E aí, vamos lá. Nesse mesmo raciocínio de notificar os dois, e quando tem uma infração? O locatário comete uma infração de regra do condomínio. O condomínio vai advertir ou vai notificar? A quem ele tem que notificar? Locador ou locatário? Os dois. Mas, Raquel, você não falou que a multa é um débito da unidade? É. Se o locatário não pagar, quem vai pagar? Não é o locador? É. Por quê? Como o doutor Eugênio acabou de explicar, são duas relações distintas. Uma é a relação jurídica estabelecida entre condomínio e condômino, que é o proprietário. A outra é a relação locatícia estabelecida entre locador e locatário. São coisas distintas. Pela relação jurídica da locação, o locatário precisa pagar as despesas ordinárias e, eventualmente, se ele for autuado e tiver uma penalidade, uma multa, é dele, pela relação locatícia. Mas se ele não pagar, lembram que eu falei que a responsabilidade dele é imediata? Se ele não pagar, quem paga é o proprietário. Aí você pula da relação locatícia para condominial.
Aí você fala assim, pois é, mas aí eu não entendi. Se quem vai pagar no final das contas é o locador, por que que eu não notifico só o locador? Então grava aí que essa dica é boa. Porque existe um nítido interesse do locatário em se defender num procedimento administrativo. Por quê? Esse interesse tanto existe do ponto de vista moral, quanto contratual, porque uma penalidade pode resvalar numa rescisão da locação por violação contratual, e um interesse pecuniário. Ele pode não querer pagar a multa. Então, o condomínio precisa notificar os dois, porque os dois têm interesse e eles precisam exercitar esse contraditório. E, na minha opinião, o locatário que não é notificado pode até anular esse procedimento administrativo. Tá. Doutora, se a doutora até me permite, eu entendo que esse moral, né, ele até se desdobra no princípio que a gente fala, no princípio da ampla defesa, que é um princípio constitucional, né? Então, assim, quando nós falamos em moral, sempre que você vai imputar uma penalidade a alguém, você não tem como excluir dessa apreciação, dessa realidade, a pessoa que foi o pivô da situação, isso é, a pessoa que gerou a suposta lesão, né? Ainda que seja um terceiro. Porque ainda que não fosse uma questão de locação, mas que fosse de um terceiro sobre a resguarda do proprietário do bem, a pessoa ela tem o direito de se defender para evitar que ela seja imputada, acusada ou sofra qualquer tipo de sanção, né, de maneira arbitrária. Então, não é só uma questão da relação jurídica, mas é uma coisa que transcende o negócio jurídico e ele faz parte da nossa própria convivência como sociedade. Artigo 5º, né? Artigo Você 5º. tem direito, entra num plexo de direitos aí, inclusive o contraditório, ampla defesa, acesso à justiça, né? Enfim. E aí, qual é a repercussão? Digamos, o condomínio notificou os dois, o locatário recorreu dessa multa. Qual é a repercussão desse recurso na locação quando existe uma aplicação de multa? Do ponto de vista pecuniário, porque do ponto de vista moral, cláusulas pétreas, exato, Andrigo. Do ponto de vista moral, ainda que ele tenha sido autuado no mês de setembro e esteja desocupando esse imóvel no mês de outubro, esse recurso dele, do ponto de vista moral, tá perfeito. Ele vai, mesmo que ele desocupe o imóvel, quando esse recurso for julgado, ele vai ter esse objetivo de justiça alcançado, né? Mas, do ponto de vista contratual e pecuniário, não. Por quê? Aí se não tiver suspensão da exigibilidade desta multa, ele não tem nada. Ele tem uma multa, ele tem um recurso administrativo, mas a multa está ali. Por quê? Aí eu vou contar uma história para vocês. Eu tive um caso prático de um locatário, uma locatária, era uma professora, tinha um filho adolescente. Foi trabalhar e deixou o filho em casa. Aí o menino chamou um amiguinho, estavam brincando e resolveram tomar banho de banheira, uma banheira de hidromassagem. Ligaram a banheira e foram jogar. E esqueceram que a banheira estava ligada. Daí, olha, eu até hoje dou graças a Deus de não ter entrado água no elevador. Mas inundou o andar.
Inundou o andar, tá? E a gente vai chegar na dúvida do Andrigo agora. Inundou o andar. O condomínio deu um bafafá, uma confusão. E o condomínio não só multou essa locatária, essa unidade, né? Quanto todo o excedente de água foi para o boleto de condomínio dela. Porque não foi... Eu até hoje não acredito, isso já tem uns 8 anos. Até hoje eu não acredito que não entrou água nesse elevador. Porque foi muita água. Tanto que repercutiu no consumo do condomínio. Aí o condomínio falou, olha, eu tinha uma média de consumo tal. Depois daquele evento, houve um excedente X e aí mandou isso no boleto. Ela recorreu, mas não suspendeu a exigibilidade desse débito. Aí ela se aborreceu demais e falou, eu não fico aqui nesse condomínio mais. Deu aviso de desocupação e a garantia dela era caução. Aí a imobiliária me liga. Olha, ela não pagou, tem um boleto aqui em aberto. O que eu faço? Não pisca. Desconta. Desconta e paga o condomínio. E aí ela entrou contra a imobiliária. E a minha defesa foi desempenho regular de contrato. A imobiliária não pode escolher não descontar. Então, vejam, o recurso que ela tinha interesse? Tinha. Ela tinha legitimidade para recorrer? Tinha. O que esse recurso repercutiu na locação para ela? Nada. Por quê? E a imobiliária, se não descontasse, o que ia acontecer? Ia sobrar para o locador. Quem ia processar a imobiliária? O locador. A imobiliária ia ser condenada? Óbvio. E no caso dela, a imobiliária não foi condenada. Por uma razão óbvia, né? A imobiliária fez certinho. Não podia deixar. E na época ela ficou muito brava. Eu me lembro de ter auxiliado nisso e eu falei com ela assim, eu falei, olha, se a senhora buscar uma ação contra o condomínio e o juiz suspender a exigibilidade, eu vou orientar o seguinte, o dinheiro da senhora vai ficar retido. A imobiliária vai depositar ele em juízo. E aí, se a senhora ganhar, é seu. Mas sem uma ordem judicial que suspenda a exigibilidade desse pagamento, não tem nada que possa ser feito, né? E aí, e isso não era a parte mais tensa. A parte mais tensa é problemas envolvendo drogas, nudez e tipos abertos. O que isso quer dizer? Há umas 2 semanas eu recebi um e-mail assim, olha, o condomínio mandou a imobiliária fazer alguma coisa porque o locatário está indo para o banheiro do condomínio fumar maconha. Aí eu falei assim, jura? Quem te dá segurança que o que ele está fumando lá dentro é maconha? Ah, doutora, o cheiro é característico. Eu falei, jura? Sabia que quando você tem um processo criminal de porte ou de uso, mesmo que o policial tenha certeza que aquilo é maconha, ele precisa fazer um teste toxicológico. Você não tem parâmetro técnico para afirmar que isso é maconha. Aí eu falei, mas o condomínio, o síndico disse que não vai autuar, não lembro por quê. Eu falei, mas ele pode autuar, não por maconha.
É proibido fumar dentro do banheiro, gente. Autua, mas o condomínio tem que fazer alguma coisa para a imobiliária, para se agir dentro da locação. Por quê? O inciso, acho que 10 do artigo 9º da Lei de Inquilinato, fala que você pode pedir despejo quando você tem uma violação. E a violação contratual grave que inviabiliza ou coloca em risco a continuidade da locação enseja liminar. E a gente já vai falar sobre isso. Aí, o Andrigo trouxe uma pergunta. Me ajuda, Andrigo, em relação a som alto. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Som alto. Existem parâmetros da ABNT, e a ABNT é a minha melhor fonte de parâmetro técnico, dizendo que em quantos decibéis isso é aquilo. Por exemplo, choro de criança tem um nível de decibéis absurdo. Se eu não me engano, uma torneira gotejando emite 40 decibéis. Eu fiquei assustada com isso. Então, assim... Nessa situação, até por curiosidade, quando já tratamos de situações condominiais, muitas vezes era utilizado o próprio código ambiental que dizia a partir de quantos decibéis ou a partir de que zona até tantos decibéis é tolerado. Então, na verdade, isso tudo vai depender o quê? Vai depender também da posição, vai depender da cidade que a pessoa se encontra, porque cada cidade ela tem uma deliberação de quantos decibéis é tolerar, da região urbana e tudo mais. Então, em se tratando de som alto, né, tem muito mais nuances para se analisar no caso a caso, né? Sim, e outra coisa, o condomínio não pode autuar. E você tem... A pessoa que gere locação tem que estar muito esperto com isso, com o abuso do condomínio. Imagina se o condomínio exige, o locador faça alguma coisa, e você notifica o cara dizendo que ele está fumando maconha. Rola até processo, dano moral, sabe? É uma coisa complicada. Questão de som alto. Você tem que ter um aparelho medidor, um decibelímetro, se eu não me engano é o nome, né? Então, você tem que estar muito ligado com essa questão do tipo aberto. Som alto. O que é o som alto? Eu estou sentindo o cheiro de maconha. Como é que você vai lidar com isso, né? Na Cali Premium, uma aluna levou um caso há uns 15 dias atrás que me deixou de cabelo em pé. O síndico falou assim, olha, eu tenho uma inquilina de vocês que é garota de programa, recebe homens no imóvel durante toda a madrugada. E o negócio faz barulho. E o vizinho não aguenta. E aí? Aí eu falei com ela, fala para o síndico autuar, notificar. O síndico disse que não vai autuar porque não tem como ter certeza que ela é garota de programa. Aí eu falei, olha, não precisa autuar ela como garota de programa. É uma pessoa que faz barulho a noite toda. Afeta sossego. Não é? Aí eu falei com ela, se ele não quiser autuar, dá uma olhada, a Isabel está rindo, dá uma olhada no livro de ocorrência do condomínio. Tem muita gente reclamando? Pede despejo. Mas você tem que ter... Você tem que saber que para você pedir um despejo liminar, alguma coisa nesse sentido, mas você pode notificar, né? Você pode notificar, não peça o despejo liminar, primeiro notifique e informe que o descumprimento pode gerar a rescisão da locação, a aplicação de multa, né? E só haja com muito substrato para não entrar com uma lide temerária, né? Uma lide fraca,
né? É E importante, assim, doutora, de repente, se valer, às vezes, até do auxílio das autoridades públicas, faz um boletim de ocorrência, às vezes, se você tem o registro da polícia também, quando tiver no nível de perturbação, que ele esteja acima da média também, tudo isso ajuda a fazer um substrato probatório para poder conseguir entrar com uma ação dessa, né? Então, é um recurso que as pessoas elas têm. Óbvio, para você utilizar de uma via, por exemplo, de um boletim, de ocorrência, você vai ter que ter um mínimo de instrução também para dar um pouco de fé naquela informação. Mas são meios que você consegue buscar fé para você buscar a veracidade ou produção, né, desse substrato ali para você conseguir essa lead. sim, eu tive um caso que eu contei uma live dessa aí, que o juiz ficou corado. Eu fui despachar com o juiz um pedido de despejo liminar. O sujeito era um condomínio de luxo, tá? Vários blocos, vários prédios, né? É um condomínio só com vários blocos. E um vê a varanda do outro, assim. E o cara começou a dar umas festas muito esquisitas. Todo mundo tirava a roupa. E pareceu aqui também uma situação dessa. Todo mundo tirava a roupa, era um bacanal. E eles não se contentavam em jogar guimba de cigarro embaixo, jogavam camisinha usada. E sexo explícito assim na varanda era o básico. E aí o síndico ficou apavorado, deu polícia, né? Um vizinho falou: isso é um absurdo. Ato obsceno é o mínimo, né? E deu polícia. E eu pedi um despejo liminar. Eu ia fui despachar com o juiz, né? Ele olhava para mim e ele botava a mão no rosto e ele falava: meu Deus, doutora! E botava a mão assim, apavorado. E recente, esse ano, eu tive um caso, e aí eu vou dar o pulo do gato para vocês. Eu tive um caso de uma mulher que ficava nua na varanda para outra pessoa pintar ela. E o vizinho ficava apavorado. A mãe estava desesperada porque o menino não queria sair da varanda, o filho pequeno dela queria ver a vizinha posando para o artista plástico lá. Não, aí ela falava assim: não, eu não estou infringindo o condomínio, isso é um nu artístico, isso é arte. E aí? Briga com uma pessoa dessa. E aí eu pedi o despejo liminar também. E aí a grande sacada em relação a isso é o seguinte: esse é um despejo liminar que você pode pedir independentemente de qualquer caucionamento, de qualquer depósito judicial. Você não precisa fazer um depósito judicial para isso, porque esse é um despejo com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, tutela de urgência, inviabilidade da continuidade da locação. Então, tem que ser uma coisa muito bem provada, muito grave, uma conduta grave que inviabilize, né? E aí, é isso. E eu agora quero dizer uma coisa para vocês. Tem que mandar uma notificação para o infrator, Isabel, exatamente. Tem que mandar, sempre notifica primeiro. E, gente, vamos aprender aqui. Estabeleçam rotinas e modelos de notificação. Eu já tenho falado que vai rolar uma mentoria de sistematização para os meus alunos na Cali Premium. E já bati um papo com a equipe ontem. Além da mentoria de sistematização, que a gente vai trabalhar com os modelos, vai rolar aquela questão da organização de processos e procedimentos, rotinas, utilizando o Evernote num segundo momento. Então, a gente vai ter um módulo que vai ter a mentoria, que a gente vai fazer ao vivo, vai ficar gravado, ensinando essas rotinas, esses modelos,
E num segundo momento, a gente vai fazer, num mês a gente faz isso, no outro mês a gente vai trabalhar essa questão da organização usando o Evernote. Para, por exemplo, agendar que quando você faz a locação, você fez a locação, você precisa conferir daqui a um mês se aquele sujeito transferiu as contas de energia, digamos, para o nome dele. Então, você vai usar o Evernote para fazer esse tipo de rotina e você vai ter dias na semana para trabalhar com isso. E o presente, a surpresa é o seguinte, essa coisa da despesa ordinária, extraordinária de condomínio, esses gaps para a pessoa não se perder, essas sacadas, tudo isso vai para um material. Geralmente, quando eu faço uma live mais consistente como a de hoje, que é uma live, uma aula, que é a live no modo aula, que a gente fala, geralmente o material eu dou só para Cali Premium. Mas a gente está preparando um material muito lindo, muito completo sobre a live de hoje. É um esqueminha que vai ter uma colinha linda para você usar no seu dia a dia. O que é despesa ordinária? Locatário, extraordinária, locador. Uma listinha com o gapzinho embaixo te dizendo como que você não vai cair na armadilha do rótulo, tá? E fora isso, um resumo da nossa live. Raquel, como é que eu faço para ter direito a esse material? Vamos lá. No dia 1º, na semana do dia 1º de novembro, eu vou dar um curso, vai ter um evento chamado Excelência nas Locações, a Jornada, todos convidadíssimos. Para participar, basta se inscrever. 100% online, 100% gratuito. Quem quiser se inscrever... Eu estou abrindo uma lista... Eu não ia abrir hoje, como a gente ia fazer a live. Eu abri uma lista VIP hoje para os primeiros inscritos para o evento Locações de Excelência, a Jornada. E quem entrar nessa lista, no dia 15, vai receber esse material utilíssimo. Né? Vai ter o resumo da live de hoje e essa colinha para você ter na sua mesa. E como que você se inscreve? Vai lá na minha bio, que está no meu perfil, um linkzinho que está destacado em azul. Clica nele, você vai ser redirecionado para uns atalhos e lá vai ter lista VIP. É só clicar, se inscrever, você vai para um grupo de WhatsApp e sexta-feira, às 5 horas, você vai receber, 5 horas da tarde, você vai receber esse material para dar tempo de todo mundo chegar. Só vai receber quem estiver lá, tá bom? Nem Califree vai receber. Califree que quiser tem que ir para a lista VIP. Fora a lista VIP, quem vai receber? Meus alunos da Cali Premium. E os meus alunos que não eram da Cali Premium, que eram do curso antigo. Tá bom? E aí, doutor, tá com a palavra. Olha, doutora, eu acho que o tema de hoje foi muito útil. Ele é um dos mais desafiadores, porque ele tem limites com várias relações jurídicas, com legislações, né? Então, ele é um tema que trabalha com a lei do inquilinato, com o Código Civil, com o direito de vizinhança, né? Com o próprio contrato e a assembleia. Então, mistura a questão dos princípios. Então, ele é um tema que ele é sempre muito delicado e está sempre em discussão nas imobiliárias. Eu, na qualidade de jurídico aqui da Velo, só tenho a agradecer, certo? Da minha colaboração, né? Que não chega aos pés ali da mentoria da doutora, mas, olha, me sinto orgulhoso de ter feito parte dessa live aqui, me coloco à disposição para lives futuras, foi uma experiência muito interessante. É a minha primeira live, doutora, por isso que eu fiquei um pouquinho contido, diga-se de passagem, né? Mas, assim, foi uma experiência muito, muito legal, muito gratificante para mim poder passar esse tempo junto com você. É uma honra dividir a tela contigo. Ah, o prazer é meu. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais lives especiais. E a gente tem, não sei se pode falar, a gente tem uma live dia 18, né, doutor Eugênio?
É do dia 18, não, mas eu confesso para a doutora que eu tenho um evento agora em Florianópolis, então possivelmente não me farei presente nessa do dia 18. Eu farei? Eu não farei. Falei, sim. Ó, o meu marketing está me colocando numa fria aqui, eu vou ter que me acertar com ele depois. Tá? Não estou sabendo disso. Tu fez isso comigo e tu não me avisou, não me deu notificação prévia e meu direito de defesa. Doutora, eu descobri que eu vou fazer parte de uma live agora. No final de semana eu tentei. Você está na live e nem está sabendo, né? Não. Ah, mas é assim, normal. Minha vida, ela me arrasta às vezes. Você não se pertence. Não me pertence, não. Então, ó, gente, a Bruna tá falando. A Bruna tem um nome complicado, não sei falar. Tá falando, participando do seu grupo Lista VIP, Raquel, maravilhosa live. Obrigada, Bru. Gente, alguém mais já se inscreveu? Escreve aqui que se inscreveu. A Pri está falando live fantástica. Doutora, como faço para ser sua aluna? Ué, entra na lista VIP, entra na lista de espera, continua assistindo minhas lives e vamos para o nosso evento 100% online, 100% gratuito. Você já vai aprender muito e espera que na hora que a gente abrir vaga, eu vou te falar e você vai poder ser minha aluna. Ah, dupla dinâmica, olha aí. Fizemos uma boa dupla, doutor. Ó, ela está na lista VIP. Quem mais está na lista VIP, gente? Entra aí na lista VIP. Só vai receber o material quem estiver na lista VIP. Eu quero agradecer, quero aproveitar a oportunidade, agradecer imensamente, a Sônia também se inscreveu, agradecer imensamente essa parceria tão rica que eu tenho com a Velo e dizer o que a Velo faz para os meus alunos da Cali Premium é uma coisa sensacional. E eu sou muito verdadeira. Eu adoro fazer os vídeos para o Drops e adoro essa parceria. Então, obrigada pela parceria. Estou agradecendo a Velo em seu nome, doutor. Muito obrigado. E é isso. E, gente, amanhã a gente tem outra live. A gente vai trazer nossa live de dúvidas. Nós vamos tratar de... quais são as dúvidas de amanhã, que agora eu esqueci. Bom, a gente vai tratar de... imóvel que tem penhora... A dúvida da Alessandra, não sei se a Alessandra está aí, a Alessandra Albuquerque. Imóvel que tem penhora, que tem hipoteca, como é que a gente faz locação com imóvel assim? Lembrei. E como que se faz uma gestão eficiente em relação a seguro incêndio, que foi uma outra dúvida. Então, a gente vai desenvolver isso aí. Isabel, doutor, Isabel está falando, preciso de informações da Velo. O que ela tem que fazer? Ela tem que entrar no site www.velo.com.br e ela consegue conhecer um pouquinho mais de como funciona a nossa empresa. E pode solicitar. Isabel, vou te mandar no direct o link para você solicitar um contato, tá bom? Uma visita. Gente, foi muito bom estar com vocês. Amanhã a gente está aqui. Hoje a live demorou um pouco mais. Amanhã a gente está aqui nessa mesma bate-hora, naquela mesma bate-hora, nesse mesmo local. E a gente se fala amanhã também. Vai ter muito conteúdo. Se inscrevam para o evento que está sendo preparado com muito carinho, com muito amor e vai ser sensacional. Um beijo para vocês. Obrigada pela presença, doutor. Muito obrigado, doutora. Tchau. Até mais.